Olá, tudo bom? Vamos falar sobre 7 mitos e verdades da rinoplastia. E já quero começar com um que tenho certeza que você não sabe. Sabe qual é? Se existe especialista em rinoplastia. Pessoal, aqui no Brasil, o Conselho Regional de Medicina e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica falam que não existe uma divisão dentro da cirurgia plástica. Ou seja, não existe uma subespecialidade na qual o cirurgião plástico é especialista. No entanto, a gente entende que tem pessoas que focam mais as suas atividades numa área que já estudou mais ou se preparou. Eu, por exemplo, fiz a minha tese de doutorado na USP sobre cirurgia nasal. Então, quando em 2008 eu fui para os Estados Unidos e me aperfeiçoei lá, estudei muito sobre cirurgia de face e nariz com grandes cirurgiões plásticos, eu naturalmente fui desviando meu foco para essa área de nariz que eu tanto amo, não é? E aí o que acontece? Naturalmente, cirurgiões plásticos acabam nos encaminhando casos complexos, pacientes nos procuram porque sabem que um cirurgião tem um foco maior de atuação. Mas isso não me faz especialista em rinoplastia, porque não existe esse título, não existe um papel dizendo, olha, Dr. Vulcan é especialista. E em relação à dor, a rinoplastia dá dor? Pessoal, a boa notícia é que geralmente é indolor ou quase não incomoda. O que acontece nos primeiros dias, você vai ter uma sensação um pouquinho de que está gripada, pode ficar inchado o nariz. Então o nariz vai ficar inchado por fora e por dentro. Isso causa um incômodo, mas olha, mesmo com fratura no nariz, não costuma incomodar muito. Eu não sei te explicar por quê, na verdade ninguém vai te explicar o motivo real. É uma incógnita ainda, tá bom, pessoal? Agora, se a gente pega enxerto, que são pedaços de cartilagens que a gente vai usar na rinoplastia, da orelha ou embaixo da mama, essas áreas que vão fornecer o enxerto, essas se incomodam um pouquinho, por alguns dias ou usualmente semanas, mas de leve intensidade, nada que vai te impossibilitar de seguir com seus afazeres usuais. Tá bom? Outra dúvida em relação a mitos e verdades é em relação ao inchaço. É verdade que o nariz vai ficar inchado por muito tempo e o resultado não é tão imediato? Pode botar aí um Vzinho de é verdade. O nariz ele incha bastante depois da cirurgia. E isso pode causar até certo uma frustração, porque a gente quer ter um resultado quase que imediato, né? Diferente quando uma mulher, por exemplo, ela opera a mama, coloca implante, fica super legal, o resultado é muito rápido. Com 2, 3 meses, basicamente é resultado quase definitivo. No nariz, não. A gente fala que com 3 meses, você tem aproximadamente 50% do resultado. E o nariz vai ter o resultado final entre 1 e 3 anos. Sempre vai ter um inchaço residual, algo que tem que ser entendido. E é por isso que eu falo para o paciente, olha, se inscreve no yoga, vai fazer meditação, tira o foco um pouquinho do nariz, porque senão vai te causar muita ansiedade. Outra dúvida que surge é se sempre a rinoplastia vai deixar você roxa. Pessoal, olha aqui na minha amiguinha. Minha amiguinha caveira tem essa parte roxa do osso, que geralmente é aqui que a gente faz a fratura do osso nasal. Quando a pessoa faz a fratura, não necessariamente vai ficar roxa. Algumas vão ficar avermelhadas, amareladas, pode ficar um pouquinho verdinho, pode ficar um pouquinho roxinho também, ou bastante, ou simplesmente nada. Depende muito da anatomia, de como que é a parte da irrigação arterial e como que a pessoa vai reagir a uma cirurgia. Tem gente que vai super bem, tem gente que mais ou menos. A gente não pode garantir que você tenha uma evolução sem roxidão. O que eu posso te falar é o seguinte, dependendo da técnica e do médico, às vezes pode causar maior agressão ou não. Aí tem instrumentos que podem facilitar para que isso ocorra de uma maneira melhor e também a técnica do cirurgião. Mas ninguém pode te prometer. Combinada? Outra dúvida comum e sincera das pessoas é o seguinte, verdade que eu posso escolher exatamente como vai ficar meu nariz? Infelizmente, meu dedo vai te responder. Nananina, não. Não pode, pessoal. Sabe por quê?
Porque na cirurgia plástica de nariz a gente mexe com um organismo vivo, um tecido cuja recuperação varia de pessoa para pessoa. Não é como a gente constrói um prédio que você usa tijolo e cimento, você vai ter quase que exatamente aquilo que você viu no papel quando você vai comprar um apartamento, por exemplo. No nariz não é assim. Tem variações de cicatrização, se você teve um bom pós-operatório, se você não levou nenhum trauma no nariz, um tapinha, às vezes acontece, né? Se você se comportou, se fez massagens que o médico orientou, se aplicou injeção quando necessário. Então, é uma somatória de situações que foge do controle do médico e do paciente também. Por isso que a gente tem que trabalhar com as expectativas de uma maneira muito realista. A gente quer que você tenha um nariz o mais bonito possível e muito próximo daquele estudo que é feito em consultório, num estúdio fotográfico, em que visualmente você pode tentar compreender como pode ficar o nariz de uma maneira parecida, mas não compreender como uma garantia daquele resultado. Se alguém te falar isso, foge, abre a porta e foge, porque é muito difícil e não é ético, tá bom? Outra questão de pessoas que têm quase um temor de cirurgia é se usa o tampão nasal ainda. Pessoalmente eu não uso o tampão nasal porque eu quero dar o maior conforto para o paciente. Não é errado o médico que ainda usa tampão nasal, tá bom? Não tem consenso de que é errado, mas minha opção é não usar o tampão nasal porque eu quero dar um conforto maior para o paciente e felizmente isso se reverte num pós-operatório mais tranquilo, de uma maneira bem legal para o paciente. Eu quero que seja uma experiência boa, uma mudança na sua vida, que eu quero que você aproveite o trajeto, o caminho dessa mudança de uma maneira bem suave. A última dúvida, para descontrair um pouquinho sobre mitos e verdade. O pessoal fica vendo vídeos aí na internet e mandam pra gente: doutor, é verdade que vai sair uma gosma gigante do nariz, parece uma minhoca grande, escura, socorro, é verdade? Pode te cair, é verdade na grande maioria dos casos, mas não precisa assustar, sabe por quê? Pessoal, quando a gente opera o nariz, é lógico que vai sangrar um pouquinho. Que cor que é o sangue? Ele vai ficar mais escuro. Sabe quando você faz um machucadinho, por exemplo, no braço, em algum lugar, não fica uma crosta? Então, fica uma crosta dentro do nariz. Então, conforme vocês vão voltando no pós-operatório, a gente vai limpando, retirando. Como o nariz é uma forma de um cilindro, às vezes a crosta fica na forma de um cilindro grande. Então a gente tira de diversos tamanhos. Não tem que se assustar. Mesmo porque quando a gente tira e limpa o nariz, causa um conforto imediato para o paciente. Fala, opa, já voltei a respirar, estou bem melhor. Então é uma questão de comemoração mais do que ter medo. Deu para entender? Pessoal, espero que faça sentido essa nossa brincadeira de mitos e verdades de rinoplastia. Se você tem mais dúvida que eu não respondi, coloca aqui embaixo. Eu vou responder conforme eu vou conseguindo, combinado? Se você gostou, compartilha com aquela sua amiga, amigo, que pode aprender sobre rinoplastia assim como você aprendeu hoje. Eu acho muito legal poder participar dessa educação informativa de uma maneira mais tranquila, não tão séria, assim como vocês merecem, né? Continue seguindo a gente nas mídias sociais, tanto no canal do YouTube, no Instagram, Facebook e outras mídias sociais que vão surgindo, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima!